Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast do Instituto CareLife, onde a gente quer promover mais saúde e qualidade de vida para vocês. Bom, nós estamos no mês de janeiro e a gente sabe que nesse mês é o mês de conscientização do câncer de colo de útero, um tumor super prevalente na nossa população atualmente. E a nossa aula hoje vai ser sobre isso, a prevenção e o diagnóstico do câncer de colo de útero. Bate-papo pra gente saber cada vez mais, né? Com que aí certeza. A gente vai entrando isso na nossa cabeça, isso é muito bom. E eu trouxe aqui, como sempre, minha amiga convidada, doutora Carla Dias, para conversar aqui comigo a respeito hoje no bate-papo sobre a prevenção e o diagnóstico do câncer de colo de útero. E aí a gente vai fazer o nosso podcast, né, que tá muito bacana no Instituto CareLife, para manter essa qualidade, tanto de informação quanto a questão da abordagem com vocês, né? Então, agora em janeiro a gente tá falando bastante sobre o câncer de colo de útero e vamos ter outros temas importantes pra gente ir discutindo, mas a questão aqui que é muito gostoso é o bate-papo, né? A gente vai conversando e vai entendendo o que a gente acha que faz sentido, o que vocês também acham que faz sentido saber e ter informação fácil para a gente conseguir cada vez mais erradicar esse problema. Bom, então, para começo de conversa, o que a gente sabe é que o câncer de colo de útero é uma doença muito grave, mas com medidas preventivas e de diagnóstico precoce, a gente consegue reduzir significativamente o risco de desenvolvimento da doença e até mesmo erradicá-la. E esse será nosso tema hoje. Então, como a gente sabe, em dados de incidência de tumores femininos na população feminina, a gente sabe que o tumor de colo de útero no mundo é o quarto mais incidente na população feminina, com aproximadamente 600 mil novos casos por ano. E metade dessas mulheres a gente sabe que vai morrer pela doença. E é uma coisa tão fácil de erradicar, se a gente pensar, fácil né? De erradicar, fácil de ser diagnosticado, né? Enfim, um tumor muito incidente e que mata muitas mulheres ainda hoje, infelizmente. E quando a gente olha o gráfico, o mapa mundial, a gente vê que esses tumores eles são mais incidentes nos países mais pobres, ou seja, que tem mais dificuldade de acesso ao exame, à prevenção, às orientações. Então a gente pode ver que a maior incidência são nos países africanos, asiáticos e América Latina. E se a gente pensar que, assim, é uns países que têm problemas econômicos, sim, e aí pensar que esse número real não foi todo reportado, né? Com então, certeza. Assim, a gente já viu que ele tá com uma grande incidência, então talvez o problema seja muito maior do que a gente está enxergando, sim, né? Porque muitas vezes a gente tem problemas de notificação mesmo. Exato. É subnotificado. Exato. Isso é muito comum. E quando a gente vê as taxas de mortalidade, de fato, também coincide com esse mesmo mapa, né? Então, a maior mortalidade, morrem mais mulheres nesses países mais pobres, então a África, a Ásia e a América Latina. E como é o cenário no Brasil? No Brasil, é a terceira causa de câncer no público feminino, sendo aproximadamente 16 mil casos novos ao ano. A gente vai observar que tem uma ampla variação de incidência no país, de acordo com o nível socioeconômico de cada estado e as dificuldades de acesso. Então, o que a gente observa no nosso país? Que ainda existe uma alta taxa de incidência e de mortalidade, né? Por que isso? Por conta das dificuldades, das barreiras culturais e a limitação à informação de qualidade. Então, muitas vezes, os pacientes não sabem que elas poderiam ter sido vacinadas, não sabem como se proteger das doenças sexualmente transmissíveis e acaba tendo uma dificuldade de prevenção mesmo, né? Uma dificuldade de acesso ao exame preventivo, principalmente o Papa Nicolau. Nós temos uma dificuldade na qualidade do exame do Papa Nicolau, que às vezes não é detectado a doença, né? E o acesso do resultado, que é uma coisa muito triste. Você pensar, nossa, eu fiz o exame, que a gente não consegue enxergar isso. Eu fiz o exame e vou ver o meu resultado, Só né? vou ver o resultado daqui 6 meses. Daqui 6 meses. Ou daqui um ano, comum, né? Porque você não tem médico para ver esse resultado do exame. Ele demora, porque dependendo, for uma cidade muito afastada, ele vai para uma grande cidade para depois voltar, perde também a qualidade do material. Sim. E também não consegue ver o resultado. Então, isso parece que a gente não consegue ver, mas isso é real no Brasil, né? Isso é muito sério. Muito real. E isso acaba trazendo todo o tratamento, né? Então, se a paciente tinha uma doença localizada, acaba que nesse meio tempo ela se transforma numa doença avançada, né? Enfim, muito triste. E
existem formas de prevenção, né? Quando a gente vê o mapa do país, a gente pode observar que a maior incidência são justamente nos estados do norte, que são os estados mais pobres, né? E as taxas de mortalidade também nos estados do norte são os onde se morre mais por dificuldade de acesso, né? Dificuldade de acesso ao exame de prevenção, de detecção precoce, dificuldade de acesso à vacina, dificuldade de acesso ao tratamento. Enfim. E aí, a principal causa é o que a gente está falando, né? É o HPV, né? Então, o que a gente consegue ver, assim, o início da idade precoce sexualmente, múltiplos parceiros, a questão da infecção, né? Do HPV, dessa imunossupressão. Então, a prevenção é a chave principal para a gente conseguir o que a gente vai falar agora sobre a vacinação, né? Sim. Teoricamente, algo simples que pode erradicar uma doença, né? Então, por isso, a informação de qualidade, que é o que a gente está tentando buscar todos os dias e principalmente no nosso canal. É isso, você tá bem informada, aí você vai falar, poxa, acho que agora eu tô entendendo o porquê da vacina, nossa, eu vou levar meu filho. Qual é a importância dela. Exato. E um dado bem interessante é que quase 100% dos cânceres de colo de útero, em quase 100% dos casos, são desenvolvidos por conta do HPV. Então, assim, uma vez que a gente erradica o vírus, a chance da gente conseguir erradicar a doença é muito grande, né? E você pensar que erradicar como? Com vacina? Com vacina. Né? Não é nada muito complexo, né? Não. Vamos conversar sobre o próximo. E aí é que eu adoro essa figura, que eu acho que ela consegue entender um pouco mais sobre o vírus, né? Sobre o HPV. E ali, a dimensão. Então, antes a gente falava muito sobre o câncer de colo uterino, do HPV, né? E hoje a gente viu que a gente consegue erradicar outros tipos de câncer. Sim. Então, é muito fantástico, né? Então, câncer da garganta, que é a orofaringe. Para os meninos, o pênis, né? Da canal anal. Vulva e vagina também, que são localizações ali da mulher que a gente precisa também preconizar. Então, acho que é muito importante a gente entender que não é só o câncer do colo uterino, né? Então, uma coisa interessante que a Carla acabou de falar, gente. O HPV, ele se correlaciona não só com tumores do colo uterino, mas também ele vai influenciar no surgimento de tumores de orofaringe, tumores de canal anal, tumores de pênis, tumores de vagina. Então, assim, são outros tumores também que estão relacionados com HPV, né? E a vacinação contra o vírus acaba prevenindo contra essas outras doenças. Então, isso é uma coisa muito interessante e muito relevante. E aí, aqui, para ilustrar, né, o que a gente acabou de falar, então, para fixar bem na cabeça, para pensar, são 7 tipos de tumores, né? Então, poxa, por uma vacina, né? E aí, agora o Ministério da Saúde ajudou a gente ainda mais na questão das doses. Então, acho que isso é muito importante para a gente fixar o que tá me trazendo de bom essa vacina, né? Ah, é só o câncer de colo uterino? Ah, então eu sou homem e não vou tomar. Não, olha só, garganta, né? Pênis, ânus. Então, tudo isso é importante. Muito. E aí, aqui é o que a gente está falando sobre a vacinação, né? Então, por que as pessoas acabam não vacinando? E aí a gente conseguiu enxergar. Quando você pega, né, para ler, para entender o INCA e todo o material que a gente usou para fazer a aula, você consegue ver que são coisas muito pequenas, são detalhes de desinformação, né? Então, assim, por que eu não fui tomar a segunda dose? Ah, porque eu não sabia. Ah, porque eu achei que eu fosse estimular o meu filho a ter mais relação sexual. Existe um preconceito muito grande, né? Receio dos pais de vacinar a criança e a criança achar que ela pode, então, ter relação sexual porque ela protegida, porque agora com a vacina ela pode ter. Não é isso. Não é isso, exatamente. E aí isso viu que a gente tem não tem tanta gente vacinando a primeira dose, mas assim, a questão da segunda dose que preocupou muito a saúde, né, como um todo, né, pela questão de que masculino era menos de 30% a segunda dose, né, os meninos, né. A aderência é muito baixa, né, porque o calendário vacinal do HPV, ele muda, a gente vai mostrar, mas são no máximo 3 doses, e a maioria da população acaba não tomando a segunda e a terceira dose, né, de pública realmente. E quais são as vacinas disponíveis, Carlinhas? Conta pra gente. Vamos conversar delas. Então, assim, a Gardasil é que a gente mais usa, né? Que são os 4 sorotipos, 16 e o 11, que são das verrugas, né? E aí, o 16 e o 18 é que são ligados ao câncer do HPV. Só um detalhe aqui, gente. O HPV tem vários subtipos, né? Vários. Esses então, são os mais... Esses subtipos são classificados por números. Então, os números 16 e 18 são subtipos mais agressivos e que estão associados ao desenvolvimento de tumores.
Os 6 e o 11 são mais associados A ao surgimento verrugas. das verrugas, tá? Não, Só para deixar claro. E aí é importante a gente conseguir englobar tudo isso. E o Ministério da Saúde conseguiu fazer isso. Isso é muito importante, né? A gente tem ali no SUS muita coisa boa que a gente também precisa frisar, né? Com certeza. Então, essa vacina é disponível no SUS e que antes a gente fazia várias doses e agora, vendo que a gente acabou de conversar, que não tinha aderência tão grande para a segunda dose, ele conseguiu colocar numa dose só, né? Então, no SUS Gardasil é de 9 a 14 anos para as crianças, ela é uma dose só. Então, é muito fantástico o que, né, a medicina, a evolução e a informação que a Organização Mundial de Saúde está conseguindo fazer para a gente, para conseguir ter uma aderência maior e a gente proteger mais nossas crianças, que é o nosso futuro. Com certeza. E aí tem, volta no outro da Gardasil. Desculpa. A Gardasil nona, ela é a que pega diversos tipos, né? Vai continuar pegando a 6, a 11, 16, 18, 33, 31, 54. Enfim, tem vários outros tipos. Então, igual a Lígia falou, o 16, 18 são os mais prevalentes, os mais agressivos, mas também tem esses outros, que é a nona, ela acaba tendo com uma cobertura maior. Só que daí ela vai ser as 3 doses, né? Que é o 0, o 6, 0, 2 e 6. Só que daí a gente precisa lembrar assim, o 0 é quando eu tomei. O 2 é 2 meses depois da primeira dose. 6 meses depois da primeira dose. Então, não da segunda, né? Então, por isso também, às vezes, a aderência acaba ficando um pouquinho mais difícil. Porque e acaba esquecendo, né? E às vezes esquece. Acaba esquecendo. E aí, só pra gente lembrar, então, algumas pessoas com imunossupressão, como nossos pacientes oncológicos, transplantados, HPV, né? Eles também podem estar fazendo uso dessa vacina. Sim, porque é com vírus inativo. Exato. Então, é bem segura nessa E aí, estende um pouquinho mais essa idade, para 45 anos. Então, isso é muito bacana pra gente se proteger. E aí, tem uma dúvida assim, eu já fiz meu exame e aí eu tenho HPV e no meu exame veio o HPV 16 positivo, por exemplo. Eu faço essa vacina? Faz a vacina, né? Porque eu posso me proteger do 18. Sim. Se eu for fazer a Gardasil nona, eu vou me proteger de muitos outros. Sim. Então, acho que vale a pena eu me proteger. Exato, vacinar. Sempre é válido. A mensagem aqui é sempre válido a vacinação. E aí, aqui... E quem deve se vacinar, então, né? Que é o que e aí esse detalhe importante do slide lembrou. As gestantes não tem estudos para gestante, né? Não é seguro, né? A gente essa comprovação. Só que quando ela já está lactante, né? Ou seja, está amamentando, eu posso fazer o uso da vacinação, né? E aí o que a gente falou sobre mulheres e homens, que é muito importante, porque a gente sempre frisa do colo do útero e mulheres, e aí os meninos ficam... Então, tá aqui pra gente sempre reforçar e lembrar. E aí o que a gente falou, né? Com relação às doses. As doses, que é muito importante a gente lembrar 0, 2, 6, né? E lembrar que a Organização Mundial de Saúde, né? Foi agora em 2024 que eles... teve essa mudança de atualização no calendário. Atualização no calendário, né? Então, as crianças de 9 a 14 anos estão autorizadas a tomar uma dose da Gardasil. E estender os 45 anos para a população. Até os 45 anos, tá? Então, você, mulher ou homem, que teve a detecção de um subtipo de HPV, não contraindica tomar a Gardasil, tá? Não contraindica. Por quê? Porque você vai se proteger dos outros tipos de vírus do HPV. E isso é muito legal, porque é o que a gente acabou de falar, Exatamente. Né? É uma ilustração do que a gente acabou de falar. E a gente consegue enxergar que não é um problema só brasileiro, não é um problema nível Brasil. Olha, o México é global, né? Essa desinformação de que as pessoas vão fazer uso da primeira vacina e a aderência para a segunda vacina... A segunda dose não tem. É muito sério, no Brasil, né? 92% das pessoas tomavam a primeira dose e depois caía. Caía quase 30%. Olha na Colômbia, que absurdo, 97% para 20%. Que tomavam a segunda dose. Ou seja... cai muito a aderência e eficácia, né? A aderência é ruim, a eficácia cai muito, né, da vacinação. Então, isso realmente é um problema e é de ordem global, né? Não é só do Brasil. E aí fala pra gente um pouquinho sobre como a gente vai prevenir isso, né? Tipo, tô prevenindo com vacina, mas que exame que eu posso fazer com o meu médico, né? E, enfim, o que eu posso fazer? A prevenção é muito simples, né? O que a gente sabe, o exame mais difundido hoje que a gente conhece é o Papa Nicolau, um exame simples, rápido, barato, que é feito a coleta a partir do material do colo uterino, mandado para análise, né?
E existem, além do Papa Nicolau, que é esse exame que é o mais conhecido, né, entre as mulheres, tem também o teste de DNA HPV, onde é retirado o material da vagina e mandado para análise. É um teste genético, faz uma análise genética para pesquisa do vírus do HPV. É um exame mais sensível, porém também mais caro, né? E existe também a autocoleta, que ela faz a própria paciente coleta conteúdo de mucosa vaginal. Da mucosa mesmo, vaginal. Não precisa ter esse critério todo do Papa Nicolau, de ter que pegar. E não precisa ser retirado do colo do útero, é da vagina mesmo, e é mandado para análise. E essa autocoleta também pode ser, os homens podem fazer. Eu ia falar, isso é super interessante. Isso pode ser feito nos homens, porque é muito importante. Tipo, antes a gente só falava do colo uterino, mas os homens também têm essa doença. E aí ele faz a coleta ali da mucosa, região peniana. Pode fazer na região anal também. E eu acho que a autocoleta, ela ainda é muito nova, tá começando ainda. É claro que se você consegue fazer um Papa Nicolau, você não vai fazer a autocoleta, né? Você vai fazer o teste do Papa Nicolau e vai fazer o teste do DNA para HPV. Mas se a gente pensa numa saúde pública, um nível Brasil, que a gente viu 22% da aderência lá no Maranhão. Será que se a gente conseguir, de repente, nas aldeias indígenas, no interior do interior, facilitar essa coleta? E aí, assim, de 30 pessoas, né, falando um número pequeno, só pra gente ilustrar, fez a autocoleta, 3 ou 4 fizeram e vieram HPV positivo, então, poxa, elas vão ser direcionadas para fazer outro exame, para investigar ainda mais. Então, a gente conseguiu fazer um rastreio, um funil ali de proteção muito importante, né? Sim, com certeza. Então, qual que é a importância do Papa Nicolau, que é o nosso exame mais difundido, né? Detecção precoce, ele ajuda a fazer detecção precoce de lesões ainda intraepiteliais, ainda em fase pré-malignas, tá? Ele consegue promover um tratamento mais eficaz, porque a partir do momento que eu faço uma detecção precoce, eu consigo já tratar essas mulheres e já curá-las, né? Prevenindo, então, complicações e prevenindo quadros avançados da doença do câncer do colo do útero. E para quem que esse exame é recomendado? Está recomendado pela OMS para mulheres a partir dos 25 aos 64 anos de idade. Mas eu acho que é muito importante a gente frisar aqui que se você, mulher, iniciou sua vida sexual, é sempre importante você passar pelo ginecologista para fazer o seu check-up ginecológico anual. Tá? Não é só o colo do útero, né? Ele vai olhar sua vagina, vai olhar sua vulva, vai tirar suas dúvidas, né? Vai te orientar métodos de contraceptivos, de proteção contra as doenças sexualmente transmissíveis. Então, muito importante. Não deixe para coletar seu Papa só a partir dos 25 anos, se você iniciou sua vida sexual antes. Eu acho que isso é importante, porque você tem que se cuidar, tem que se prevenir, né? E é uma doença que, uma vez que você faz diagnóstico precoce, você vai ficar curada, né? As chances de cura são altíssimas. E aqui, só para ilustrar, o que é esse colo do útero que a gente está falando, né? Desde o início, onde que o Papa Nicolau... Como é que ele é, né? Onde que o Papa Nicolau, como que ele é feito, o Papa? Então, aqui é o canal vaginal. O colo do útero é esse orifício aqui, essa região que comunica o canal da vagina com o corpo uterino, tá? E o Papa Nicolau, ele vai coletar as células dessa região aqui, ó. Por que o colo do útero é uma área onde tem maior incidência de doenças? Porque é uma região que está exposta ao canal vaginal, então está exposta a traumas, a infecções de repetição, ao pH mais ácido da vagina. Então, é uma região que está em constante estresse, vamos dizer assim, estresse celular. E isso pode induzir o surgimento de lesões neoplásicas, tá? E aí, aqui o que a gente estava falando, né? Então, assim, o teste molecular do DNA, do HPV, ele veio para ficar e para ajudar muito a gente, né? Então, é isso. Ele tem mais precisão, é um resultado confiável, né? Preciso. E a detecção precoce. Então, assim, igual a gente conversou, a gente faz o teste do HPV. Tem o HPV, não quer dizer que eu já tenho a lesão, quer dizer que eu já tenho o câncer. Não é isso, mas é uma pessoa que a gente vai ficar mais de olho, a gente vai orientar outros exames, né? Então, uma colposcopia, vai fazer futuramente, às vezes, se achou alguma coisa, uma biópsia. Então, isso é muito importante pra gente conseguir fazer a detecção de uma forma não tão invasiva, porque o teste do DNA a gente acaba fazendo junto com a coleta do Papa Nicolau, é bem tranquilo. Sim, faz uma análise.
Exato, e tá associado aos tumores, então assim, eu tô fazendo uma prevenção de detectar que eu tenho esse vírus ali, então eu vou estar mais propenso a ter aquele câncer, então vamos ficar mais de olho, vamos nos cuidar, vamos fazer a vacina. Então isso é extremamente importante para orientação, né? Então, assim, só um detalhe, olha que interessante. Então, esse teste molecular de DNA, só para deixar claro aqui, é que você pode estar contaminado pelo vírus, portador do vírus, mas não identificou nenhuma lesão ainda. Então, isso é muito interessante, a precisão dele, né? Você vai coletar material da mucosa vaginal e pelo teste genético, eles vão identificar o vírus ali no seu gene, no seu DNA, só que não necessariamente vai ter lesão. Então, às vezes você vai olhar... Não necessariamente você vai ter o câncer, não é isso. Mas a gente vai para uma outra via de rastreio muito mais acurada. Mais intensificado e personalizado, né? Então, isso é bem interessante desse teste molecular. E aí, assim, a questão do combate das ações públicas, que é o que a gente está falando até agora, que a gente viu no México, viu na Colômbia, enfim, a vacinação na escola, né? Porque, assim, a criança vai na escola, a gente sabe a dificuldade do acesso de uns pais saírem do trabalho para levar a criança para fazer a vacinação, o que o Ministério da Saúde também fez agora de conseguir diminuir para uma dose, né, e compilar a dose mais eficaz em uma dose só, né, aumentar o rastreio, que é isso, quanto mais a gente aumenta a vacinação, aumenta o rastreio, eu vou diminuir o número de câncer lá na frente, eu vou diminuir, né, toda essa incidência e, claro, também ter mais cânceres de origem inicial que eu vou conseguir curar muito mais fácil, então, né? Uma coisa importante que talvez seja política de ordem pública, né? Às vezes, vocês começarem a vacinar, levar a vacinação para a escola, né? Independente dos pais, tornar a vacinação obrigatória já na escola. Antes tinha essas políticas, né? Tinha, que aí ele vai e vacina. Então, a paciente, ela já tá lá, né? A criança já tá indo na escola, então isso é uma coisa boa também, que já tá matriculada, já tem esse número ali, você já sabe quantas crianças estão ali, e você já vacina. Porque faz o dia da vacinação. A logística a gente sabe que realmente não é fácil, né? E os pais trabalham, às vezes não conseguem, e aí ele concorda com a vacinação. E às vezes nem tem acesso à informação, né, gente? Às vezes é falta de acesso mesmo, de desconhecimento. Não tem um posto perto de casa, né? De vacinar. Então, às vezes, se a gente faz a vacinação já das nossas crianças, a gente já vai evitar o câncer no futuro da nossa população, né? Que põe no próximo slide, que eu acho que é o mais lindo da nossa aula, que é isso, né? O futuro das nossas crianças é isso, é a vacinação. Então, se a gente pensar que a gente consegue vacinar, a gente vai erradicar uma doença. Então, se parar para pensar que você consegue erradicar uma doença, né, tão grave que é o câncer, que mata tanto, né, que ele já até mostrou no gráfico no começo da aula, é muito fantástico, né? Porque assim, tem várias outras coisas que a gente pode orientar. Olha, come bem, faz atividade física, mas não quer dizer que eu não vou ter o câncer. Eu tô prevenindo, diminuindo os meus fatores de risco. Agora, com a vacinação, eu consegui erradicar, é fantástico, né? E aí tem o Grupo EVA, que tá aqui para sempre nos ajudar com informação de qualidade, com muitas aulas boas, podcast, enfim. Tem programas para os pacientes Sim, também. de orientação. Bem bacana, acho que vale a pena a seguir e olhar, né? E ver, tanto que o slide a gente conseguiu fornecido por eles. Então, acho que nosso grande contexto e o objetivo da aula de hoje é isso, né? Cuidar das nossas crianças, porque ela é nosso futuro. E aí, mudar o nosso slide, né? Que a gente apresentou no começo da estatística e diminuir ele. Na verdade, ele desaparecer dali. Se a gente conseguir com a vacinação, né? Ele não vai estar tão incidente. Tão discutido por que não existe a cura do câncer. Tá aí. Um tratamento preventivo que, de fornecido fato, pelo SUS, pode erradicar. Uma dose só, se a idade, né? SUS, sim. Então, acho que... Assim, é uma coisa que a gente pode fazer, de fato. Para nossas crianças, né? Acho que... a cura e a erradicação de uma doença, né? De um câncer. Exatamente. Então é isso. Obrigada. Até mais.